Oi, tudo bem com você? Estou de volta aqui na página Lendo o Livro, direto do restaurante Dinastia, lugar muito gostoso, e a gente vai almoçar já já. Mas antes eu queria tocar em dois assuntos. Eu continuo lendo esses livros, A Arte de Lidar com as Pessoas, do Jamil Albuquerque, e também A Lei do Triunfo para o Século XXI. A Lei do Triunfo para o Século XXI, do Jamil Albuquerque, do Márcio Abud e também do Walter Kaltenbach. Muito legal a leitura desses livros, viu? Eu procuro pegar alguns trechos, né, e destacar alguns livros. Um deles é esse aqui, A Lei do Triunfo para o Século XXI, do Napoleão Hill. Esse livro, na verdade, é um épico da ciência e do comportamento. Comentado e interpretado pelo Jamil Albuquerque, pelo Márcio Abud e pelo Walter Kaltenbach. Existem aqui vários tópicos importantes para a gente, viu? Quem se baseia no empreendedor, quem é empresário, vários objetivos a serem definidos. Esse livro vai ajudar muito. Eu peguei o tópico 12ª lei, Lei do Triunfo, que diz exatamente o seguinte, obrigado, concentração e foco na coisa certa. A 10ª lei e a 12ª é mais para educar, viu? Se educando na concentração de um só ato, você se habituando a dirigir a sua inteligência em todos os atos que você pratica, você vai se habituando a empregar todo o seu pensamento em cada ação, impedindo inclusive de desviar para outras coisas. Tornar isso capaz para dirigir a plenitude das suas forças em seus discursos. Quando você fala, quando você ocupa um manual do trabalho, a sua voz, até com as pessoas que são empreendedoras. Alguns trabalhos delicados a ampliar exponencialmente o seu potencial de realização, transformando toda a sua inteligência no favor do objetivo. A gente faz isso diariamente, né? Qual é o foco? Até quando você vai no mercado, você não tem foco no que você vai comprar. Primeiro, se você vai comprar besteira, vai gastar mais e não vai atingir o objetivo que é aquela lista. O foco vem de focos, quer dizer luz, fogo, chama. Conta a lenda que havia um rei que tinha grande interesse nos poderes da mente. Honrava os homens sábios que frequentavam lá na corte. Um dia esse sábio fez um belo discurso diante do rei e dos ministros a respeito do fator fundamental do poder da mente, que é o domínio do pensamento principal da pessoa ou da sua habilidade. Essa habilidade é o quê? É de concentração da mente da gente. Ele explicou que a maioria dos grandes acontecimentos executados por certos místicos eram baseados apenas no poder de concentração. Isso é, na atenção firme de um único objetivo escolhido. Um dos ministros, mais jovem, levantou a mão e discordou do sábio e disse: eu não acredito que a mente humana pudesse ser dirigida como um navio ou é pelo leme. Disse inclusive no dia, na página 188 da Lei do Triunfo para o Século XXI, está aqui, diz ele: não acredito que mesmo os maiores sábios podem concentrar a sua atenção sem se deixar extrair por outros pensamentos ou imagens. Disse ceticamente o jovem intelectual ministro. O rei, evidentemente, ficou descontente. O seu olhar duro, depois de um momento de reflexão, tomou a decisão. Traga o carrasco até aqui, com sua espada, e eu vou decapitá-lo. Ô louco, hein? Encha também uma das bacias de ouro com um pouco de água. Quando as ordens foram cumpridas, o rei se voltou para o cético ministro e disse: a sua opinião mostra que você é um inexperiente que não tem condição da minha confiança. Ao me servir, a penalidade para isso é a morte, e é por ela que o carrasco estava esperando. Mas o rei falou: vou te dar uma chance. Pega essa bacia cheia de água em suas mãos e fica olhando para ela enquanto você caminha
ao redor do palácio, nos jardins. Depois volte para cá. 7 guardas o acompanharão, e se eles virem até mesmo única gota espirrar da bacia no chão, você será decapitado imediatamente. Caramba, que missão difícil, né? O desafortunado ministro ficou pálido, mas ela não tinha opção, né? Encheu a bacia d'água e iniciou a caminhada. Meia hora depois ele voltou exausto. Os guardas confirmaram. Nenhuma gota havia espirrado para fora da bacia. O rei disse: você está livre, mas sob a condição de que me conte o que viu durante a sua marcha. O ministro olhou para o rei e disse para os guardas: ó, meu soberano, eu estava tão focado observando a água da bacia, de não deixar cair nenhuma gota, que não vi e nem ouvi nada. O rosto do sábio rei ficou feliz, viu? Veja, meu filho, ele disse ao ministro: a concentração é tão perfeita e é possível que você pode excluir todos os seus pensamentos da sua mente quando você tiver o desejo genuíno de fazer algo. Quando a sua vida foi posta em risco, você usou todos os seus poderes, não se distraiu e escapou da espada. Outro exemplo. O equilibrista atravessava uma corda bamba e certa vez perguntaram para ele: como você faz isso? Ele respondeu: antes de atravessar, eu olho para o outro lado com determinação e foco, até me ver do outro lado. Quando me vejo, eu fico tranquilo. Aí é só ir ao encontro de mim mesmo do outro lado. Isso é controlar a máquina mental. Como poderia eu trazer isso para o nosso dia de hoje? Controlar a máquina significa que somos capazes de colocá-la em ação, modificar a velocidade, finalmente fazê-la parar quando é necessário. E isso é exatamente o que exige da mente disciplinada. O verdadeiro poder de concentração não é apenas a habilidade de dirigir, de manter, por alguns minutos, toda a atenção focalizada exatamente sobre, por exemplo, a cabeça de um alfinete, e sim a capacidade de fazer parar a máquina pensante e observá-la enquanto parada. Um artista, vou dar outro exemplo, um artista que pinta um quadro sente-se seguro. As suas mãos vão obedecer e executar o que a mente exige. Por isso nem sequer pensa no assunto e trabalha sem se preocupar, sabendo que as mãos, em dado momento, farão precisamente o que ele desejar. Tais condições, as mãos, os órgãos, trabalham convenientemente, constituindo uma unidade harmoniosa, capaz de funcionar em sua própria esfera de ação. Uma conclusão aqui, nessa minha página, lendo o livro, hoje, direto do restaurante Dinastia. Imagine que uma parte do corpo se obriga a responder os impulsos do cérebro, o centro do controle. Por exemplo, quero pegar esse copo de refrigerante, tá aqui, Vou imaginar que eu peço para executar e a minha mão se recusa a mover. Para que isso aconteça, você precisa concentrar a sua atenção na atividade. Pode ser automático, mas precisa até nisso de concentração. Observamos mais de perto funções da nossa mente esférica. Poderá você afirmar com certeza que pensa sempre quando quer, não só realmente quer, e portanto sabe de onde os pensamentos surgem à luz da sua consciência. Poderá você impedir a entrada dos pensamentos ou limitar a sua duração na mente pelo tempo que você desejar. Mas vamos ser sinceros. Eu fiz você voltar para os dias de hoje, até com um copo, esquecendo um pouco de rei, sábios e súditos. Nós podemos deduzir claramente que o sucesso da concentração é proporcional à força de vontade. Imediata e natural. Vai surgindo perguntas. Quer ver uma? Como devo começar a desenvolver essa força essencial em mim mesmo? A gente faz sinopse do assunto, acrescenta alguns detalhes e no livro está aqui, de vital importância. Veja, a força de vontade da gente depende da habilidade para dominar o impulso, sentimentos, a palavra na vida diária. Em outras palavras,
A força de vontade aumenta a qualquer movimento à medida que vamos suprindo o impulso e as palavras. Eu vou explicar com poucas palavras isso. Como é? Coloque as suas palavras sob controle, suprima todas as palavras desnecessárias, ou o significado que você costuma pronunciar diariamente. O número atinge a casa dos milhares. A sua superação é de proporcionar energia inesgotável. Se reprimir o desejo de querer ser alguém e dizer sem valor uma frase em especial, imediatamente uma corrente de força vai penetrar. Pela prática desse método simples, você vai fortalecer cada vez mais. Sempre eu dou como exemplo as minhas filhas, uma de 23 e outra de 17. Você não vai elogiar alguém, fecha a boca. Você não vai elogiar um trabalho, um assunto, fecha a boca. É um conselho. Ser prudente, suprir apenas o que for real e necessário. Parente, um amigo, um superior de hierarquia, de falar de negócios, o assunto de relevância, a condição da vida diária será em sensatez, permanecer em silêncio. Antes de tudo, reduz a palavra pronunciada por essa própria iniciativa. Isso inteiramente dentro das possibilidades. Aí você vai fazer o quê? Praticar gradualmente a pequena autorrestrição. A gente começa a sentir que a nossa bateria interna está sendo recarregada. Exatamente como uma bateria de um automóvel ligada a um gerador. Faz isso. Como se manifestar seria bom, assumindo definitivamente de formas diferentes e pessoas mais, em geral, é algo semelhante a uma leve tensão, não desagradável, na cabeça ou mesmo nas células nervosas. Iremos nos sentir mais tranquilos, mais confiantes em nós mesmos, com menos nervosismo e ainda mais confiante e menos ansiedade. Para fechar esse papo aqui no restaurante Dinastia, a gente vai escolher o cardápio, já é a comida de hoje. Devíamos praticar esse exercício aplicando em nós mesmos essas pequenas injeções de forças, até que estejamos em condições de tentar renunciar um pouco menos. Notaremos então que quanto maior for o desejo dominado, quanto maior será a força do interior. Finalmente verá que quando sua bateria estiver recarregada e quiser executar algo que exija maior força de vontade, foco, essa virá mais facilmente do que antes, quando a sua bateria estava vazia, esgotada pela satisfação. Verá que se pedir algum favor a alguém, quando estiver de bateria descarregada, iniciará uma negação facilmente do que falar com apoio da sua reserva de desejos, ou de palavras, ou de emoções dominadas. Reflita. Vamos refletir profundamente nessa lei. Aquela que necessita de uma explicação mais clara. Poderíamos mostrar a analogia disso com as atividades de um atleta que levanta peso para manter a sua força física. Esse trabalho é fatigante, principalmente com o exercício do autodomínio que visa o desenvolvimento da força de vontade. É isso? Nessa página, lendo o livro, eu procuro descrever alguns livros. Ao longo do tempo a gente escolhe, no meu caso, A Lei do Triunfo, para o século XXI, A Arte de Lidar com as Pessoas também, e do Walter Kaltenbach, do Márcio Abud e do Jamil Buquerque. Teve a competência de sintetizar a maior obra educativa sobre comportamento empresarial. Esse livro, A Lei do Triunfo, foi agora interpretado por uma linguagem mais fácil de compreensão. É isso aí. Muito bem. Obrigado pela companhia. Se você gostou, compartilha. Estou esperando o cardápio chegar aqui para o nosso almoço desse domingo.